Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Estamos aqui porque temos uma palavra da parte de Deus para liberar sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua história. Fique até o final dessa live, fique até o final dessa palavra, porque nós temos convicção que Deus vai falar ao seu coração. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluias. Nós temos aqui uma tradição, quase um costume já, antes de liberarmos a palavra, de glorificarmos o nome de Jesus. Pastor, como que vocês glorificam o nome de Jesus antes da palavra? Falando das grandezas e das maravilhas que Jesus tem feito no nosso meio. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem executado uma obra do reino de Deus, do reino dele, profunda no nosso meio, nos nossos dias. Temos aqui na Igreja Batista Éden, em Mato Grosso, Rondonópolis, um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, aonde servimos refeição a pessoas em condição de rua, pessoas que não têm um prato de comida. Pregamos uma palavra e logo após a palavra liberamos, sentamos com ele e almoçamos com esses homens, com essas mulheres, com essas pessoas que estão necessitadas. Temos aqui também uma casa de recuperação que se chama Resgate Vida, um lugar de restauração de sonho, um lugar de restauração de chamado, de restauração de vidas. Temos hoje 3 unidades de casa de recuperação, onde temos a capacidade de cuidarmos de 75 filhos de uma vez. Temos também aqui um projeto chamado Jardim de Deus, um projeto que cuida de crianças num bairro carente, aqui da nossa cidade, lá no Alfredo de Castro, aonde servimos café da manhã, almoço e café da tarde, por uma capacidade de 50 crianças. O Senhor tem feito o reino dele ser propagado em nosso meio, não por nossas capacidades, não por nossos méritos, mas pela capacidade e pelos méritos, e toda a honra e toda a glória seja dado a ele. Quem crê, diga glória a Deus. Temos aqui também uma escola, temos aqui uma casa de apoio, temos aqui um projeto chamado Triage, que você onde estiver, se você tiver um familiar que tem problema com droga ou com álcool, é só mandar ele para Rondonópolis, no endereço Avenida Marechal Dutra, 1704, fundo do Atacadão. Pode bater na porta a qualquer hora, das 7 da manhã às 7 da noite. Nosso obreiro, Zezito Félix, a lenda, ele fica aqui, com a porta aberta. Mas das 7 da noite às 6 da manhã, é só bater no portão, que ele te atende. Quem crê, diga glória a Deus. É verdade ou não é, Zé Félix? Eita glória! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu tenho falado aqui desde o começo desse culto online que o Senhor Jesus não muda, o evangelho dele não muda, mas as estratégias mudam. Algum tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa. Isso ainda continua sendo evangelismo, só que o Senhor nos deu uma nova estratégia nesse momento difícil. Qual estratégia, pastor? Quando você compartilha a palavra de Deus nos seus contatos no telefone, na sua lista de transmissão, no seu Facebook, no seu Instagram, quando você compartilha essa palavra, você está trabalhando como um evangelista, propagando o reino de Deus. Como eu gosto de dizer que a sabedoria é comprovada pelas ações. Eu estou aqui compartilhando essa palavra com você que está na minha lista de missão, que é meu contato no telefone. Para você que se interessa falar com a gente, lá na página da igreja, aqui é onde está sendo ministrada essa palavra, esse telefone de contato que tem lá é o meu telefone pessoal. É só nos chamar que vamos estar mantendo um relacionamento. Jesus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é um Deus de relacionamento. Fala para o seu irmão do seu lado assim: Deus é um Deus de relacionamento.
Eita glória! Seja um bom evangelista hoje. Compartilhe a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. É a parábola do bom samaritano. É uma história muito conhecida entre nós, entre os cristãos. Uma palavra, uma parte da Bíblia a qual muita gente conhece. Amém? Mas eu tenho certeza que existem segredos aqui da parte de Deus, que Deus quer falar conosco nessa noite. Quem crê, diga aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Levantou-se certo mestre da lei, querendo provar Jesus. Perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Respondeu o homem: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e se moveu de compaixão. Versículo 34. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai, faz da mesma maneira. Amém? Vamos orar? Tá bom o som, Joelber? Vamos orar? Amigo Jesus, te adoramos neste lugar, bendizemos o teu santo nome, cuidaremos para te entregar toda a glória, toda a majestade e toda a honra que o Senhor merece, porque toda a glória e todo o poder foi dado a ti nos céus e na terra. O Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Te adoramos neste lugar, mestre. Te adoramos neste lugar, Yeshua HaMashiach. O Senhor é bom, santo é o teu nome. Que a tua palavra venha direto que a tua palavra venha de confronto direto aos nossos corações, gerando em nós frutos dignos de arrependimento. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Oh, como te amamos, como te amamos, como te amamos, como te amamos. És tudo que precisamos. Oh. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo, Marcos. Muito.
É uma palavra poderosa, uma palavra que Jesus teve todo o cuidado do mundo de deixar isso registrado para nós. Amém? A Bíblia aqui diz que certo mestre da lei, certo homem entendido da palavra de Deus naqueles dias, um homem que pensava que era da parte de Deus, você vai entender isso. Ele levanta um questionamento. Ele questiona Jesus de qual era o caminho para se alcançar a vida eterna. Preste atenção nisso. Esse homem levanta um questionamento. Jesus, qual é o caminho para nós encontrarmos a vida eterna? Jesus olha para ele e Jesus responde com uma pergunta. Jesus olha para ele e diz assim: olha, o que está escrito na lei, o que está escrito na palavra, o que está escrito nas escrituras, nas sagradas escrituras. Jesus, quando ele faz essa pergunta para esse homem, Jesus sabia que esse homem sabia a resposta, porque esse homem era um mestre da lei, um estudioso da palavra, um religioso daqueles dias. Amém? Aquele homem olha para Jesus e responde assim, versículo 27. Respondeu o homem: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele homem responde: olha, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Fala para o seu irmão que está do seu lado: sabe como você vai encontrar a vida eterna? Fala para ele: sabe como você vai encontrar a vida eterna? Você que está em casa, diga assim para o seu esposo, para a sua esposa: sabe como que você vai encontrar a vida eterna? Quando você amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo. Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, você respondeu muito bem. Muito bem, a sua resposta está certa, porque Jesus também nos deixou 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo amar a Ele como a nós mesmos. Esse é o caminho para a vida eterna. Fala assim para o seu irmão, eu preciso que você ressalte isso. O caminho para a vida eterna. Fala para ele assim, ó: o caminho para a vida eterna é você amar a Deus acima de todas as coisas. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga assim: e me suportar por toda a eternidade. Oh, glória! Esse é o caminho da vida eterna. Amém? Quem está entendendo, igreja? Tem um filho meu que levantou ali, foi olhar nos olhos do outro filho para falar. Você também, Joel. Cada um tem um pastor. Eita glória. Jesus olha para ele no versículo 28 e diz assim: olha, você respondeu bem, você está certo. Esse é o caminho da vida. Este é o caminho da vida eterna. Aí aquele homem, ele devolve essa afirmação de Jesus, ele devolve essa fala de Jesus que ele estava certo. Jesus disse assim: você está certo. E a resposta desse homem, olha como foi, é interessante a resposta dele. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Esse homem devolve uma afirmação de Jesus, dizendo que ele estava certo, que a vida eterna se acha quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Ele devolve com uma pergunta, e a Bíblia diz aqui que ele queria se justificar. Você precisa entender, por que esse homem queria se justificar? Porque esse homem, ele fez uma pergunta: quem é o meu próximo? Por que esse homem fez essa pergunta? Fala: por quê, pastor?
Porque o judeu, principalmente os mestres da lei nessa época, eles acreditavam que o próximo dele era o parente, a esposa, o filho, o pai, a mãe, o irmão. Ele acreditava que o próximo dele era esse. Então esse homem, quando ele faz essa pergunta, ele está querendo justificar, porque Jesus, ele pergunta para Jesus como achar a vida eterna. Jesus responde, faz uma pergunta para ele, e ele responde, que é amando a Deus e amando o seu próximo. Então ele estava certo, no seu caminho ele acreditava. E aí Jesus fala, você está certo, esse é o caminho. Aí ele querendo se justificar, dizendo assim, ó, agora eu vou continuar estando certo, porque eu vou perguntar para ele quem é o meu próximo, e ele vai dizer assim, olha, o seu próximo é sua mãe, o seu próximo é o seu irmão, o seu próximo é o seu pai. Mas foi essa a resposta de Jesus, igreja? Não. Depois dessa pergunta, Jesus conta a história do bom samaritano, que todos nós conhecemos, e daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas agora eu quero ir mais fundo um pouquinho com você. Esse homem não entendia e a profundeza do mandamento que ele sabia. Olha só, essa é forte. Fala para o seu irmão assim, ó, esse mestre da lei, fala, esse mestre da lei, ele não entendia a profundidade do mandamento que ele sabia. E ele acreditava, Zezito, que ele sabia o mandamento e que ele vivia os dois mandamentos. Ele tinha convicção disso. Escute isso. Porque você só faz uma pergunta quando você está com dúvida. É verdade ou não é? Mas existem pessoas que fazem perguntas sabendo a resposta. Quem conhece isso? Quem já viu isso? E esse homem acreditou que Jesus daria uma resposta para ele, dizendo assim, olha, o seu próximo são os seus parentes próximos, os seus parentes íntimos. Mas Jesus não responde assim. Jesus diz assim, olha, eu vou te contar uma história para que você entenda quem é o seu próximo. E aí ele começa a contar a história de um samaritano que saiu de Jericó, de um samaritano que estava no caminho da estrada de Jericó para Jerusalém. E aí Jesus diz assim, olha, certo sacerdote ia descendo de Jerusalém. Para quem não sabe, sacerdote como se fosse um pastor nos nossos dias, um reverendo, um bispo, um apóstolo, um homem importante para a igreja. Mas quando viu aquele homem que tinha sido assaltado, porque naquele caminho havia um homem que tinha sido assaltado, tinha sido roubado, tinha sido espancado. Quando aquele sacerdote, quando aquele homem importante da igreja naqueles dias viu aquele homem que precisava de ajuda, a Bíblia diz que ele passou distante. E aí Jesus continua a história. Um levita também vinha passando, e quando ele viu aquele homem doente, ferido, ele também passou distante. Para que você entenda, o levita era a tribo que foi separada para servir na casa de Deus. O levita tinha parte no ministério sacerdotal. Arão era da tribo de Levi. Então esses dois personagens que Jesus conta nessa história, um era um pastor, um bispo, alguém muito importante na igreja, e o levita representa um obreiro, um homem também muito importante na igreja. E aí a Bíblia diz, Jesus diz que os dois passam de lado e não cuidam e não dão atenção àquele homem que estava à beira do caminho. Mas aí Jesus diz que tinha um samaritano que vinha de Jericó para Jerusalém. Esse samaritano era tido pelos judeus como um endemoniado. Ser um samaritano era como se
eu estivesse chamando alguém, como se um judeu estivesse xingando alguém de endemoniado. E aí Jesus disse que aquele samaritano que subia de Jericó para Jerusalém, ele viu aquele homem naquela situação, aquele homem que tinha sido assaltado, aquele homem que tinha sido espancado. Ele chega perto daquele homem, ele enfaixa as feridas, ele coloca sobre a ferida daquele homem azeite e vinho. Ele pega aquele homem, coloca no seu animal, no seu meio de transporte, e leva aquele homem até uma hospedaria. Chega lá, deixa 2 denários com o dono da hospedaria e diz assim: olha, tudo que ele gastar e que ele precisar, pode fazer, porque quando eu voltar, eu vou pagar o que ele usufruiu e o que foi necessário para que ele fosse curado. E aí Jesus devolve a pergunta para o mestre da lei. Jesus diz assim: quem parece para você que pensa que o seu próximo é o seu parente? Quem parece para você que foi o próximo desse homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele homem, aquele mestre da lei, ele olha para Jesus e diz assim: olha, aquele que agiu de misericórdia. Jesus olha para ele e diz assim: vai e faz da mesma maneira. Quem pode dizer aleluias? Quem pode dizer glória a Deus? Igreja, escute isso. Aqui nesse texto, Jesus deixa algo muito claro para mim, algo que aquele mestre da lei não entendia, mas que eu acredito que ele saiu dali entendendo. O caminho para a vida eterna, escute isso, é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar a Deus com todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, e este é o caminho para a vida eterna. Mas escute isso: quando eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas, quando eu começo a amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, sabe o que acontece comigo e com você que decide viver esse mandamento? Fala o que, pastor? Fala forte o que, pastor? Eu começo a amar as pessoas como Jesus amou. Eu começo a agir como esse bom samaritano. Eu não vou só amar aqueles que me fazem bem, ou aqueles que podem proporcionar alguma coisa para mim, mas quando eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas, eu começo a me preocupar com aqueles que estão à beira do caminho. Quem está entendendo essa palavra, igreja? Igreja, é muito simples. Aquilo que eu e você decide viver no secreto lugar é aquilo que nós vamos manifestar à luz do dia. Se eu e você decidimos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, nós vamos começar a amar o Senhor. Ele vai começar a derramar do seu amor sobre nós, e por onde nós passarmos, seremos bons samaritanos, distribuindo o amor dele diante dos homens. Primeiro eu vou falar do bom samaritano. Ele viu aquele homem jogado. Aquele homem tinha algum valor para aquele samaritano, igreja? Tinha, igreja. Aquele homem que estava ferido, ele tinha alguma coisa para oferecer para aquele samaritano, para aquele endemoniado, aos olhos dos homens? Tinha, igreja? Não. Mas aquele homem enfaixou as feridas dele, derramou sobre ele azeite e vinho. Pastor, o que isso significa? Quando você
começa a amar a Deus acima de todas as coisas, você tem do vinho novo, do sangue do Cordeiro, para derramar sobre a ferida dos perdidos, e dizer a eles assim: olha, os homens também me julgavam, os homens também me condenavam, mas o sangue do Cordeiro me aceitou do jeito que eu era. Mas você também não tem só do sangue, da graça, mas você também tem do azeite. O que é o azeite, pastor? O azeite da unção, do poder, da cura, dos sinais miraculosos. Quem está entendendo, igreja? Sabe por que esse bom samaritano tinha tudo isso? E ele não tinha só isso, ele também tinha 2 dracmas. Fala 2 dracmas. Fala 2 dracmas. Vocês estão aqui? 2 dracmas, uma jumenta, para transportar aquele doente. Eu vou falar para vocês que estão aqui, eu tenho ainda 2 dracmas e uma jumenta para vocês, até vocês acordar dessa taca que vocês levaram lá no fundo do poço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda em nome de Jesus. Igreja, aquele homem samaritano, que era julgado no seu tempo, ele coloca aquele doente, depois de derramar do vinho e do azeite, ele não só deixa aquele homem no beiro, não, ele carrega com ele, ele adota aquele homem como filho, ele leva para uma hospedaria. Ele tinha outras coisas para fazer, mas ele leva aquele homem para a hospedaria e diz assim: ó, cuida dele, quando eu voltar eu vou pagar tudo que ele precisou para ser curado. Quem está entendendo a igreja Batista Éden aqui, igreja? Igreja, quem conhece ao Senhor, quem de fato entende o que é amar a Deus acima de todas as coisas, ele anda sobre a terra, destilando o amor de Deus sobre as pessoas. Ele anda destilando do sangue, da graça de Deus sobre as pessoas, aceitando as pessoas do jeito que elas são. Ele anda destilando da unção, do azeite, do poder de Deus sobre os feridos, sobre os perdidos, dizendo assim: oh, os homens, a religião passa distante de você, não acredita em você. Não se preocupe, porque existe um Deus do céu, cheio de poder, cheio de graça, para te curar, te restaurar e te fazer de novo. E se você não tem fé para isso, vem para Batista Ed. Que aqui, igreja, neste lugar, nós não somos responsáveis pelos filhos que chegam neste lugar pedindo ajuda. Hoje nós temos mais de 50 filhos que estavam na condição deste homem que estava à beira do caminho, que estava no fundo do poço, que nem ele, nem a sua família acreditava mais na sua restauração. Mas nós somos como a hospedaria aqui. Nós não somos os donos desses filhos. Nós estamos cuidando deles, não por ouro e nem por prata, mas por tesouros eternos que nós receberemos em galardão na volta do nosso amado Jesus. Somos a hospedaria de Cristo. Acreditamos em homens que estavam à beira do caminho. Acreditamos em homens que ninguém mais acreditava, porque um dia Jesus também nos encontrou à beira do caminho. Fala para o seu irmão assim: em toda geração, em todas as gerações passadas e nas gerações futuras, Jesus sempre tem os bons samaritanos, aqueles que pelos homens é julgado e chamado de endemoniados, ou igual galinha, né, Alex? Aleluia. Oh, como eu amo Jesus, Alex.
Mas esses homens que cuidam daqueles que estão à beira do caminho, destilando o amor de Deus sobre todos os homens, os que fazem bem para Ele, os que fazem mal para Ele, os que têm algo a oferecer e aqueles que não têm nada a oferecer. O bom samaritano, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ele executa a vontade de Deus, não por obrigação. Ele executa a vontade de Deus, porque ele passa tempo com Deus, e o coração de Deus é imprimido nele, e ele exala o bom perfume de Cristo. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Mas Jesus é maravilhoso. Fala para o seu irmão assim, ó, Jesus é maravilhoso. Para um mestre da lei, para um religioso do tempo dele, o que é o mestre da lei, pastor? O que é um religioso? Um homem que pensa que tem Deus, porque conhece a letra, mas não tem Deus. Aquele homem sabia como ter a vida eterna. Como era ter a vida eterna? Ele sabia, ele respondeu. Era amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ele mesmo. Mas ele não sabia o que era amar o próximo. Então deixa eu fazer uma pergunta. Esse homem amava a Deus acima de todas as coisas, igreja? Não. Mas ele pensava que amava a Deus acima de todas as coisas. Mas ele não amava. Mas Jesus também amava aquele homem religioso, como nós amamos os religiosos dos nossos dias. Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para produzir em você arrependimento e cura. Todas as vezes que Jesus pregava, não era para matar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer em corações arrependidos. Esse é o seu deleite. E Jesus, para que aquele homem entendesse que ele pensava que tinha Deus, mas não tinha. Pastor, o que é pensar que eu tenho Deus e não tenho? Olha só, aquele homem diz assim, ó: a vida eterna é encontrada quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E aí ele pergunta assim, querendo se justificar, quem é o meu próximo? Quando ele faz essa pergunta, Zé, ele está dizendo assim: olha, Jesus, eu sei que eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho dúvida ainda a respeito de quem é o meu próximo. Quem está entendendo, igreja? O que é ser um fariseu, pastor? É pensar que ama a Deus acima de todas as coisas. É pensar porque conhece a palavra de Deus, ou porque está na igreja há muitos anos, que ele tem Jesus. Mas quando ele passa e vê um homem caído na praça, usando droga, como aquele sacerdote, ele passa de lado. E ainda passa dizendo ali está um cabra sem vergonha, noiado e vagabundo. Jesus usou o sacerdote e o levita para gerar um confronto no coração daquele mestre da lei, para dizer a ele assim: ó, não adianta saber da lei, não adianta conhecer as escrituras, não adianta ir na igreja, não adianta vestir roupas, não adianta nada disso. O que adianta é conhecer ao Senhor verdadeiramente, estar com Ele e naturalmente expressar o amor de Deus com os homens. Quem entendeu essa palavra, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Essa palavra não é para te matar. Ela é muito simples e direta. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento e com toda a minha alma, quando eu me entrego ao Senhor de verdade, eu vou destilar do amor de Deus sobre todos os homens. Eu vou destilar do amor de Deus sobre as prostitutas. Eu vou destilar do amor de Deus sobre os dependentes químicos.
Eu vou destilar do amor de Deus sobre os políticos que roubam. Eu vou destilar o amor de Deus, escute isso, sobre os religiosos que pensam que tem Deus e não tem. Eu vou destilar o amor de Deus sobre os pedófilos, porque eu não faço por obrigação, mas eu faço porque eu não consigo mais fazer diferente, porque agora o amor de Deus está dentro de mim. Não adianta estar na igreja, não adianta ser sacerdote, não adianta ser levita, não adianta trabalhar para o Senhor, e quando você tem a oportunidade de amar as pessoas como Jesus amou, sai da sua boca, em vez de sair amor, sai da sua boca veneno mortal. Esse é o mal dos nossos dias, é pensar que temos Deus, é estarmos na igreja, mais distante dele. Quando nós encontramos alguém ferido, ah, pastor, um político ladrão não está ferido. Está ferido sim. Todos temos uma história e uma alma ferida, precisando de azeite e precisando do vinho novo. E a nossa geração está necessitada de bons samaritanos. Mas o nosso mal é que não queremos nos arrepender. Queremos continuar religiosos, falsos, mentirosos. Queremos continuar dizendo com a boca que amamos a Deus com todas as nossas forças, mas com a mesma boca que dizemos que amamos a Deus com toda a nossa força, só abrimos ela não para derramar do amor de Deus, só abrimos ela para derramar veneno de cobra, veneno do diabo. Fala, por quê, pastor? Fala forte, por quê, pastor? Porque a sua boca só fala do que o seu coração está cheio. Quando você não vive o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas, você nunca conseguirá viver o segundo mandamento, que é amar as pessoas como Jesus amou você. Se você não viver isso, você nunca encontrará a vida eterna. Viverá numa grande ilusão mental por toda a sua vida, pensando que tem Deus, mas maltratando e falando mal das pessoas, não tendo nunca uma mão, uma hospedaria, uma jega para carregar os doentes. Quanto mais azeite e vinho. Quem entendeu essa palavra, igreja? Essa palavra não é para te matar. Essa palavra é para gerar em você arrependimento. Faça agora, nesse momento. O Igor vai cantar uma canção para nós. Enquanto ele canta essa canção, eu quero que você faça uma reflexão de você. Faça uma reflexão dessa palavra. Se você tem agido como bom samaritano, você tem amado a Deus acima de todas as coisas, e a vida eterna está em você. Mas se você tem agido como aquele sacerdote, como aquele levita, passando de lado e ainda abrindo a boca para falar mal das pessoas, é o diabo que tem enchido o seu coração. E a condenação é: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, não querendo reconhecer quem eles eram. Então faça uma avaliação de você. Faça uma avaliação de você enquanto o Igor canta essa canção, e depois eu vou fazer um apelo de arrependimento. Se avalie em nome de Jesus. Feche seus olhos. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho e em troca do Faça uma reflexão sobre você em nome de Jesus.
essa palavra falou com você. Se você entendeu que você é um religioso nos nossos dias, que pensa que tem Deus, mas nas suas ações só refletem o diabo, que da sua boca só sai veneno, que você não tem tido azeite nem vinho, não tem tido graça e nem poder, que você não tem tido condição de cuidar dos perdidos porque você os julga. Se essa palavra falou no seu coração, se você fez uma avaliação de você e você realmente está arrependido, fica em pé aonde você está, na posição de receber, que eu quero orar por você nessa noite. Fique na posição de receber. Jesus, te adoramos neste lugar, te bendizemos, te exaltamos e glorificamos o teu nome. A tua palavra foi liberada sobre a igreja, a tua palavra foi liberada sobre os teus filhos. Eles estão em pé, Pai, porque estão reconhecendo que têm sido religiosos, homens cheios de falácias, mas vazios no teu amor e nas suas ações. Jesus, encontra agora corações arrependidos. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca. Eu também dou uma ordem a toda enfermidade no corpo físico. Eu dou uma ordem na enfermidade na alma também. Sai agora, bata em retirada, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja?